Boa noite, tudo bom, Marcelo? Como vai? Tudo bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, a ideia é hoje falar um pouco. Eu vou falar pouco porque eu sei pouco, né? Uhum. Você que vai falar mais do que eu, assim. A gente dá a conhecer um pouco. A gente combinou de fazer uma série de encontros, né? Uhum. De tempos em tempos, para falar um pouco da cultura e também do que dá para se saber sobre o Islã, né? Sim. E, então, enfim, vamos começar hoje falando um pouco sobre a cultura antes do islamismo, né? Sim, Não sim. só a cultura árabe, mas ali você tem muita história para aquele lado do Oriente, né? Não só na região árabe, mas também tem toda uma ligação assim com o povo da Índia, né? A proximidade dos árabes, né? Primeiro, uma parte importante para conhecermos é assim, a questão da localização. Como houve, na verdade, o surgimento do povo árabe, né? Isso aí é uma parte crucial, porque quando você vai estudar, você vê que teve, primeira coisa, linguisticamente falando, o termo árabe, ele significa o quê? Deserto. Um terreno árido, quase sem água e sem árvores. Linguisticamente falando, esse termo é classificado dessa maneira. Falam que é o quê? É a história do alvorecer em relação à Península Arábica e seu povo, por isso classificaram, né? A palavra árabe. Ela, assim, a Arábia, Península Arábica, ela é delimitada ao oeste pelo Mar Vermelho e Sinai, ao leste o Golfo Pérsico e também ao sul pelo Mar da Arábia. É uma extensão, na verdade, do Oceano Índico, né? E ao norte, a antiga Síria, podemos dizer assim, e parte do Iraque. Parte do Iraque. Isso. É porque o Irã já é entre os rios ali, né? Isso, é Ou, verdade. ou o Iraque Verdade. também. Iraque O também, Iraque né? é entre o Eufrates e o Tigre. Isso. Porque assim, Tá. quando você vai geograficamente a Península Arábica, você vai ver Medina, Meca, Hijaz, Ambu, o Mar Vermelho, aí tem a terra deserta, eles consideram Anáfudo, depois você vai ver Bilad Shams, que é Síria, Líbia, Líbano, Jordânia, Hijaz, na verdade, é aquela parte Iêmen, Arábia, Omã, Qatar, É é porque ali aquela na Líbia, a Líbia já é norte da África, né? norte da África, isso mesmo, norte da Isso. África. E o Líbano é ali em cima de Israel. Da Isso, onde está isso, Israel agora. perfeito. É isso? Isso mesmo. Que chamava Ainda Palestina chama. antes. Isso. Verdade, ainda chama. Desde o tempo bíblico era Palestina. Sim, verdade. E, e acho que é interessante um pouco dar esse. Porque o Líbano é cristão hoje em dia, né? Praticamente. Assim, o Líbano, uma porcentagem, a população libanesa são muçulmanos, uma porcentagem cristã. A presidência é cristã. Ministros você ainda vai encontrar muçulmanos, mas não tem presidente muçulmano libanês, cristão. São Tá. maronitas, né? Sim. Porque ali do lado da Síria já é todo mundo muçulmano, né? Sim. Agora, mesmo na Síria, né, ela tem uma porcentagem cristã também. Até a Palestina. A Palestina, antes quando o Islã adentrou na região de
a maioria se tornou muçulmano, a religião cristã, tanto que a segunda, além do Islã, é o cristianismo, né? E após, aí vem os judeus da região que já se encontravam. Tá. A segunda são cristãos palestinos, né? E aí você tem ali naquela região também tem os derviches são Na verdade, eles são isso, outra coisa. o derviche, nós chamamos em árabe darwish, eles surgem depois, né, quando os persas adentram o Islã, então tem algumas questões, alguns detalhes específicos, né, que vai surgindo, porque você já vai ver no madeísmo persa práticas sacerdotais muito semelhantes. Mas aí já tem outra conotação, porque daí os persas eles abraçam o Islã, né? E dentro daqueles períodos que vão surgindo impérios, há algumas questões tanto administrativas como também religiosas que adentrou, aí tem o período turco-otomano, os 300 últimos anos do turco-otomano, então já na verdade surge outra questão dentro dessa parte histórica. Mas, existe uma grande parte histórica em Pernambuco, né? A palavra da capital Recife, na verdade em Arecife, por conta de uma navegação que surgiu, que desembarcou, e com isso olharam toda a aparência, né, e falaram Arecife, que justamente é a conotação de pedras e etc. Em relação a esses aspectos, tem até um estudo da Universidade Rural, onde um jornal comprova essa parte histórica, né, dessa influência. Você vai ver muita parte da cultura no Nordeste, em alguns estados do Nordeste, ligada a muçulmanos oriundos da África. Sim. Aliás, foram muito importantes, né, os muçulmanos vindos da África, né? Sim. Eles foram grandes professores aqui também, né? Era muito comum nas famílias que tinham escravos, ter escravos que eram professores de matemática e das ciências, né? Sim, quando o Islã ele adentra o norte da África, né? E na verdade o que fez as tribos locais, os moradores da localização do continente norte-africano, foi justamente a questão dos comércios. Já eram grandes comerciantes, né? Historicamente sabemos que a África antiga, sua civilização, sua riqueza, abraçaram o Islã, e com isso só propiciou, na verdade, um desenvolver muito maior, tanto que quando nós vamos estudar a parte da história dos escravizados que vieram para o Brasil, sua grande maioria eles eram muçulmanos, e eram os melhores entre eles, porque vieram guerreiros, líderes religiosos, professores, professoras, diga-se de passagem. Por isso que vamos ver o livro sobre a revolta dos malês, eles se revoltando, né? Porque eram homens livres no seu continente, sabiam ler e escrever. Outro detalhe interessante quando você se depara com pinturas onde você vai ver negros e mulheres, homens negros e mulheres negras, negociando na rua. Esses, na verdade, eram muçulmanos. Eles se destacavam porque eram bons comerciantes e demonstravam muitas aptidões. Tanto que até na Bahia teve uma escola de leitura do Alcorão, onde existem 10 formas de recitar o Alcorão, né, Alcorão, e uma das formas, chamada Al-Shanafia, foi a que primeiramente veio para o Brasil. Então, todo muçulmano do norte da África, ele sabe recitar dessa forma, o Al-Shanafia. É muito conhecido e divulgado isso no norte da África e em outros países até da Península Arábica. Mas isso é mais forte, essa forma de recitar o Corão. É interessante isso, porque na minha experiência cristã,
a gente não conhece a Bíblia como uma coisa que se decora. Mas você reza os trechos. Então você, por exemplo, vai fazer um retiro, aí você, durante o retiro, você tem vários textos que são propostos. E na medida que você vai vivenciando os textos, você vai começando a conhecer e a se localizar dentro da Bíblia. Né? Eu imagino que o estudo do Alcorão seja assim, porque se fosse só decoreba, não funcionava direito, né? A verdade, nós, eu sou oriundo, né, na Península Arábica, né, o idioma meu é o português, depois aprendi, graças a Deus. É um milagre porque, na verdade, você consegue realmente memorizar, né? Consegue memorizar, mas evidentemente que existe todo um processo gradativo de aprendizagem. Você primeiro tem que entender a base da religião em relação aos pilares da religião, a crença da religião, só que vai aprofundando cada aspecto, né? Os pilares da religião são 5: testemunhar que não há divindade senão Deus, ele é o único, Muhammad, que a paz esteja sobre ele como mensageiro, também acreditar em todos os profetas. Eu falo assim em relação ao testemunho, mas os pilares mesmo, testemunhar que Deus não há outra divindade senão Deus. A palavra Allah, quero deixar bem claro, é uma palavra que até um cristão árabe fala, não é outra conotação. Antes eu, na verdade, lecionava com minha esposa, né? Minha esposa também me incentivou muito em alguns outros aspectos. A Aline foi entrevistada sobre o direito da mulher no Islã. Ela sempre é uma pessoa, uma grande companheira que caminhamos juntos em relação à busca do conhecimento. Outro aspecto importante é porque, às vezes, nas minhas pesquisas, no período de quinta série, né, passadamente, essas questões da classificação educacional, eu lia muitos livros, até na escola mesmo, a questão de os muçulmanos adoram Allah, os muçulmanos adoram Maomé. E eu, como muçulmano jovem, isso me incomodava, eu comecei a fazer uma vastidão de pesquisas sobre esses aspectos. Então, qual é a questão? A questão é que no idioma árabe, a palavra Deus, Allah, não tem gênero, nem tem pluralidade. Por isso é mais fácil falar Allah do que classificar como Deus em português, mas se é aconselhável para que aquela outra pessoa que não conhece essa questão possa entender, né, que, na verdade, a palavra Allah significa o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, que a paz esteja sobre ele, Deus de Jesus, que a paz esteja sobre ele, Moisés. Então, estamos falando nesses aspectos, esse mesmo entendimento do Deus que é o Deus de Adão, que a paz esteja sobre ele. Depois, as 5 orações. Quando é criança, né, nossos filhos eles observam o comportamento do pai e com isso vai servindo de uma educação, mas eles não são obrigados a fazer oração ainda. Mas é aconselhável sempre ter esse contato, eles estarem com você, para a criança, ela segue todos os passos do pai e da mãe. Então, por isso que é importante essa educação religiosa. Chamam assim, né? Educação religiosa. Quando chega a puberdade, que é quando o rapaz alcança a puberdade e a moça ela alcança o período dela fértil, né, do início do seu período menstrual, é que ela usa o hijab. Mas até então ela não é obrigada, mas com esse convívio torna-se um hábito, né? A prática se torna-se um hábito. Depois Sim. Tem a caridade, a prática do jejum do mês de Ramadã, o nono mês do calendário islâmico, e a peregrinação a Meca, se assim tem condições, às vezes você ganha passagem, então gratuitamente você vai, tudo pago pelo reino da Arábia Saudita, né? Esse é o pilar do Islã, são os 5 pilares do Islã. Depois tem a crença que você estuda, é o que? Acreditar em Deus únicos, nos anjos, todos os anjos da crença cristã também nós acreditamos. Os livros, nós acreditamos
os pergaminhos de Abraão, que a paz esteja sobre ele, no Antigo Testamento a Torá, os Salmos de Davi, no Evangelho e o Corão nós temos como o último livro revelado ao profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Essa é uma das partes. Depois todos os mensageiros, profetas, então todos os profetas que no cristianismo se acredita do Antigo Testamento, nós acreditamos, também acreditamos que a questão das 12 tribos, né, acreditamos também, porque vem a mesma raiz abraâmica, que a paz esteja sobre ele, Abraão que a paz esteja sobre ele, como patriarca da fé monoteísta e essas questões, isso é a mesma crença do muçulmano, não há diferença em relação a esses aspectos. Também acerca de Maria, que a paz esteja sobre ela, uma mulher entre as mulheres foi escolhida por Deus para ter o Messias, que a paz esteja sobre ele, então nós acreditamos que Maria deu à luz, que a paz esteja sobre eles. Sem ter contato, de uma forma milagrosa, como o Corão fala, como Fayakun, porque Deus ele ordena, por ele ser o Criador, e o que ele quiser ser, ocorre. Acontece. E Jesus, que a paz sobre ele, como o Messias, né, enviado para as ovelhas admoestar o povo de Israel. E outra coisa, o próprio Corão fala, nós somos muçulmanos e não fazemos distinção entre eles. Ou seja, nós seguimos o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, porém ele nos ensinou que a revelação dele, o Corão, foi enviada, passada, né, pelo anjo Gabriel, e a paz esteja sobre ele, deixa bem claro que nós muçulmanos nós seguimos o mesmo caminho de todos os profetas anteriores. E o muçulmano, quando ele desrespeita um desses profetas, ele deixa de ser muçulmano. É uma parte importante. Por isso que o muçulmano sempre fala que a paz esteja sobre determinado profeta, quando pronuncia, né? E o respeito em relação a esses profetas, porque de toda a humanidade, eles são modelos humanos de adoração. Então, eles são modelos para nós, para buscarmos os passos deles, para alcançarmos e nos aproximar do Criador. É isso que nós acreditamos. Professores, né? São professores. Então, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, é nosso modelo em relação a esses aspectos, né? Mas não fazemos distinção entre os mensageiros enviados e profetas. Depois acreditamos também no dia do juízo final, do qual todos nós iremos perante nosso Criador responder. E com isso vai trazer o quê? A consciência de que essa vida é passageira. Ou seja, você tem a Surata 57 que fala então, em verdade, Deus criou os seres humanos e os gênios para adorar. Nós não estamos aqui em vão. E também quando Allah Subhanahu wa Ta'ala criou o universo, criou essa vida, criou por um propósito. Tornou Adão, que a paz sobre ele, e seus descendentes como califas. Também no Corão fala isso, califa. Como administradores, para nós nos beneficiarmos da criação. Mas existem condições, parâmetros, para como nós iremos alcançar esses benefícios perante o nosso Criador. Depois, no destino, esse destino é bem diferente como às vezes nós vamos ver com alguns pensamentos, algumas crenças. Ah, não, você foi predestinado para isso, não. Porque o Criador, ele sabe, como até o Antigo Testamento fala, como o Corão fala, até antes da folha cair, ele sabe. Porém, ele deu ao ser humano o quê? Direito de escolha. Mas também concedeu ao ser humano o parâmetro de ele se orientar. Porque nós sabemos que o ser humano é muito questionador. Então ele pode chegar e falar para o próprio Criador. Não, mas eu não fui orientado. Por isso ele enviou mensageiros e profetas. E deu livre-arbítrio, porque não é algo imposto. Mas deu capacidade dele aprender a ter esse discernimento do bem e do mal. Né? Esses são os 6 pilares da crença. Tem umas perguntas ali, mandou umas perguntas para nós aqui. Quais são as diferenças da Arábia pré-islâmica e da pós-islâmica?
Isso é importante porque os árabes, eles tinham três distinções em relação à origem deles. Primeiro, os perecidos, né? Esse se sabe muito pouco, mas chama-se povo de Adi, Samud, Jadis, Imlaq e outros. Esse se sabe muito pouco. Os árabes puros, iemenitas, né? Falam até sobre uma descendência, Yarub ibn Yashjub ibn Qahtan, chamam árabe Qahtaniya, esses são considerados puros, iemenitas são árabes puros, considerados árabes puros. Tem árabes arabizados, que justamente são a descendência do profeta Ismael, que é pai sobre ele. Chamam Adnania ou Adnanitas, árabes adnanitas. E esse período que ela citou agora é bem importante. Por quê? A Península Arábica era um local de convergência em relação a comércio, cultura, arte, religião. Apesar de ser um local árido, né? Muito árido, desértico. E eles trabalhavam o quê? Com tricô. As mulheres, em grande proporção, elas trabalhavam nessa área, com fiação e etc. Também tinham locais que comercializavam muitos perfumes, né? Chamada Arábia Félix. Os romanos classificaram dessa maneira. Só que eles sofriam muitas questões em relação a guerras, porque, apesar de ser hospitaleiros, perseverantes, determinados, eles eram, quando falavam, eles davam a palavra, os pactos cumpriam. São muitas as confusões que os não muçulmanos têm. Será bom se o vídeo tiver esclarecimentos. Eu acho que o que a Aline está falando é verdade. Há muita coisa que vem já pronta para a gente não gostar de coisas que são ligadas ao Islã. Sim. Né? Mesmo antes do 11 de setembro, você já tinha toda as questões das guerras da África, ali daquela região, né? Que também tem uma influência muito forte dos povos arabizados, sei lá como é que chama isso, né? Mas que a gente tem que um pouco ir vencendo essas barreiras, né? Sim, entendendo. Não sei se você conhece um rabino que chama Newton Bonder. Não. O Newton Bonder é um rabino lá do Rio. Ele é um cara interessante. Ele fez um livro chamado Vivendo, Pisando com o Sapato do Outro, que ele vai fazer, e ele conta uma viagem que ele fez do lado palestino da Terra Santa. Sim. E lá ele se pôs a ouvir, por exemplo, os meninos e meninas que fazem que contam os acontecimentos de acordo com a tradição deles, como povo, eu não sei se os palestinos são árabes, mas como um povo de outra região, né? Um povo Sim, é verdade. de Ismael, né? Sim. Então, e aí ele vai contando que é muito interessante, porque tudo que na cultura judaico-cristã fala sobre Abraão e Sara, ele ouvia praticamente as mesmas histórias, só que era com Ismael. Sim. Com os pais de Ismael, lá, Abraão e eu não lembro como é que é a minha. H. Em árabe chama H, mas é H. Né? Então é interessante que a gente começa a perceber, e ele fala, e o livro todo é sobre essa forma que foi se formando de uma polarização que é desnecessária, né? Sim. Que é desnecessária, porque é uma coisa que não vai, só serve para quem quer confusão.
Né? Assim, a Aline está falando uma coisa, isso é verdade, Marcelo, sobre ligar o Islã aos árabes. Isso é bem importante, porque às vezes se tem a ideia de que todo o muçulmano é árabe, mas não. Na Arábia, aquelas regiões, né, podemos falar assim, onde a porcentagem são árabes, só de 20 a 18% são muçulmanos. Hoje em dia, os muçulmanos eles estão fora de países árabes, a maioria, né? Você vai encontrar Indonésia, africano, Ásia, né? Como Indonésia e outros. Tem muitos povos africanos, A né? Europa, sim. Então isso aí é importante realmente desconstruir, porque às vezes nós brasileiros mesmo, em muitas regiões temos aparência. Então quando você é muçulmano e deixa a barba crescer, geralmente as pessoas, ele é árabe, mas não tem nada a ver, tem árabe e muçulmano, a maioria, isso é um fato, árabe cristão, árabe judeu e árabe que não tem religião, como tem palestinos que não tem prática nenhuma religiosa, né, crença religiosa. Então assim é como você está no Brasil, né, tem uma porcentagem que tem uma crença, aqueles que não têm crença, mas a maioria são muçulmanos, isso aí é um fato, a maioria são muçulmanos. E mesmo no Brasil você tem a divisão que tem, por exemplo, de xiitas, sunitas e tal? Sim. Existe porque isso surgiu, né, com um certo período histórico. Assim, eu não quero entrar muito, mas uma coisa é importante falar. O que é que ocorre? A palavra árabe, Shia, existe no Alcorão, que significa partido. Você é adepto de um partido. Depois, com algumas questões de Segunda Guerra Mundial, aí surgiram alguns grupos, né, que acabaram criando essa divisão em relação a alguns aspectos. Né. Mas o que caracteriza o muçulmano? Seguir o Corão e a Sunna. Respeitar o profeta, que é a paz sobre ele, como aquele que recebeu a revelação, mas não adora. Seu líder religioso também não pode ser venerado, né? Porque ele é só um professor, um líder religioso. E todos os nossos parâmetros em relação à religião está dentro do que foi revelado no Corão, está dentro do que foi relatado, do comportamento do profeta, que é a paz sobre ele, o que ele falou, a maneira de sentar, a maneira de se comportar na vida social, porque esse é um parâmetro, tanto que o próprio Corão fala o quê? Tendes em meu mensageiro o melhor exemplo. Então, por mais que um profeta receba a revelação, quem vai materializar para demonstrar a prática que o adepto da revelação deve vivenciar é justamente o profeta. Moisés, com o que foi capaz sobre ele revelado, os pergaminhos dele, com o comportamento dele capaz de ter sobre ele é um exemplo a ser seguido. Jesus, capaz sobre ele, com o que foi revelado no Evangelho, ele é um exemplo, e assim Muhammad, do que capaz sobre ele, do que foi revelado no Alcorão, ele é o exemplo que nós muçulmanos devemos seguir. Esse é o parâmetro na religião. Tá. Tem uma coisa, assim, eu não sei se você estava no dia que a Aline falou comigo, mas eu sempre lembro da história do meu pai quando foi para o Iraque. Que essa coisa que é bonita dos povos orientais dessa região, né? De que a partilha de coisas e tem um outro valor que eu não sei se ele é uma regra ou se ele é simplesmente um valor, que existe uma... Eu me sinto responsável pela nossa amizade. Uma fidelidade. Eu agradeço, né, toda essa abertura, não, mas, isso é muito positivo. Mas se você pensar, por exemplo, na cultura existe uma coisa que atravessa gerações. Você vai tratar bem o meu neto porque eu sou avô dele. Entendeu? E por consideração que você tem a mim, você trata bem quem está atrás de mim, né? Então, isso é um valor que na nossa cultura não tem.
né? E que eu acho que a gente tem muito que aprender com o povo de tradição árabe, pós-árabe, sei lá como que eu vou dizer isso, né? Porque isso é um valor tão bonito, existe, é uma fidelidade mesmo, né? E é uma alegria a gente poder, é uma segurança a gente poder viver desse jeito. Claro que também as brigas vão se tornando perenes, né? Você não perdoa também quem te faz mal por gerações e gerações. Mas, de qualquer forma, essa fidelidade está colocada como um valor social. Assim como a prática da esmola e da ajuda para as pessoas que necessitam, né? Essa coisa que a gente tem, essa ideia, aqui no Ocidente, a gente tem uma ideia de um homem atomizado, de um homem que vive só como se fosse um átomo, e de que ele está sozinho e ele tem que lidar com todas as suas questões, cada um por si, e o tal do Deus por todos, né? E essa visão, e essa visão de grupo, é uma visão que nós podemos aprender muito com, e aí não só com os povos do Oriente Médio, mas também com os povos do Oriente mais distante, que é essa capacidade, né? Você pega a China, por exemplo, a China fez um projeto, como país, fez um projeto de 30 anos para aprender a mexer com a tecnologia. E eles começaram copiando, fazendo coisa barata, coisa que quebra fácil, tecnologia baixa, né? Aceitando contrabando, negociando com países como o Paraguai e tal. E aquilo tudo fazia parte de um projeto em que, da pessoa mais importante, a mais simples da China, ela sabia que aquilo era um projeto de país, né? Agora aqui a gente está sempre preso nessa coisa de o tempo todo tá cada um querendo salvar o seu, né? Como é que fala? Tem um ditado que fala: pro meu peixe o pirão primeiro, alguma coisa assim, né? Cada um quer pegar primeiro a sua parte para depois. Só que não funciona assim, né? Especialmente nesse momento histórico que nós estamos vivendo, ou a gente aprende a trabalhar em grupo, ou não vai ter futuro. O que você está falando é algo muito importante, porque quando eu falo dos árabes, apesar que eu falei sobre essa questão ética deles, né, foi muito importante o surgimento o Islã. Apesar que os árabes, esses arabizados, né, eles já tinham muitas práticas do profeta Abraão, que é a paz sobre ele, onde vamos encontrar até em Gênesis 17, 20 e 21, 21, Gênesis 21, 17 a 20, Gênesis 21, 20, você vai ver sobre Baca, no hebraico está lá Baca, mas Beca ou Maca, Parã, justamente é o local da Arábia, né, onde foi deixado o profeta Ismael, capaz sobre ele, criança ainda, jorrando. Aí daí tem um encontro de uma tribo chamada Jorhom, uma tribo que você vai ver que está ligada a outra tribo chamada Himyar, na questão genealógica, né, da descendência das tribos, dessas questões tribais. Eles já tinham esse hábito de que quando chegava em um local onde já tinha alguém já alojado, eles pediam permissão para ficar entre aqueles que já existiam naquela localidade, e se eles autorizassem, eles ficavam, e com isso foi desenvolvendo, né, essa convivência social e urbana, até chegar aos descendentes, né, de profeta Ismael, capaz sobre ele, onde você vai ver Kinan, Adnan, Gedar e assim sucessivamente.
E os árabes tinham o quê? Eles migravam para negociar, só tinha uma questão que, às vezes, tinha alguns aspectos também bem complexos. Das tribos mais fortes, né, oprimir a outra quando se desentendiam, quando se desentendiam de maneira muito fácil, apesar de toda a hospitalidade, toda a ética. Já teve guerras por conta de um camelo caiu, por conta de um cavalo, então duraram anos de combate. Olha o comportamento social em relação às mulheres, tem muito feminicídio, a desvalorização da mulher, a mulher é tido como realmente um produto de troca, onde se você fosse para a batalha, para um combate, na época pré-islâmica, e você perdesse a batalha, quem vencesse, se matasse você, ia desposar da sua esposa, e com isso ia nascer um filho de um ato, né, que não é um ato correto, que é uma violação. Também tinha outras questões de quando nascia filho, o próprio Corão fala isso deles, na época pré-islâmica, né? Das mudanças que ocorreram quando eles abraçaram o Islã. De que eles viravam o rosto porque ficavam insatisfeitos, porque era filha. Homem por quê? O homem ou combatia ou protegia a caravana. E as mulheres, quando nasciam bebês, é algo bem forte quando você lê em árabe, que você sente o coração e lacrimeja, chora, porque enterravam vivas as recém-nascidas no deserto, líderes tribais. Brigavam muito, eram beberrões, né? Apesar dessa hospitalidade, eles tinham esse desentendimento. E nesse período existiam impérios bizantino, o madeísmo persa era muito forte, né? Existiam judeus locais naquela localização também, tinham contato com o cristianismo, porque essa migração, e o número de tribos era o número de ídolos. Eles eram supersticiosos demais, né? Que quando eclipsava e nascia alguém, aí eles achavam toda essa questão de superstição. Se um animal X aparecesse, tinham todas essas questões. Tinha essa questão de idolatria, sacrifício de animais para ídolos, né? Tem os ídolos mais famosos, 4, o Baal, Manat, Lat, Uza, que na verdade eles adquiriram com esses contatos da caravana, né? E também teve uma situação interessante chamada Ano Sant al-Fil, que Abraham, um comandante da Etiópia, mandou um exército porque acabou um árabe, né, pré-islâmico, né? Sim, eu tenho que responder depois que a Aline está... Você está vendo aí, a Aline está querendo botar fogo na nossa conversa. Isso é verdade, isso aí é verdade. Isso que ela falou sobre a lei, a Sharia, isso é importante porque ela foi gradativamente moldando o comportamento da sociedade, aqueles que abraçavam o Islã. E primeiramente, o Islã ele não foi anunciado, ele foi, na verdade, a divulgação do Islã foi silenciosa. O profeta Muhammad, quando a paz sobre ele foi divulgando para aqueles mais próximos, depois teve uma ordem que ele pudesse divulgar para toda a tribo chamada Quraysh, a tribo fortíssima Quraysh, Bani Hashim, que foi anunciada para toda a população mequense. Mas antes foi silenciosa, a esposa dele foi a primeira a abraçar o Islã, Khadija, né, que Deus esteja satisfeito com ela. Depois foi o amigo Abu Bakr, foi o primeiro califa do Islã, né, primeiro administrador após a morte do profeta, que a paz sobre ele, que Deus esteja satisfeito com ele. Depois seu primo Ali, primeiro jovem, né, Ali Abu Talib, que Deus esteja satisfeito com ele. Assim, ele foi quebrando muitos paradigmas também, porque os árabes, eles tinham escravos, eles não respeitavam os escravos, os que eram escravos deles, respeitavam os escravos, eles tinham muitas esposas, e com a lei islâmica de forma gradativa foi moldando a sociedade. Tem ideia que as mulheres, quando tinham mulher, que elas tinham relação com 10 homens,
E quando engravidavam, ela reunia os 10 e ela escolhia quem era o mais forte, o mais rico, todas essas questões, né? Então, assim, você vê que, apesar de algumas qualidades que eles já tinham, que era algo oriundo deles, eles tinham muitas questões que precisam ser moldadas em relação a valores morais, em relação a os laços matrimoniais, laços familiares, que eles quebravam muito em relação a essas questões das mulheres. Tanto que teve um período que um grupo migrou quando começaram as ameaças contra os muçulmanos, o primo do profeta, que faz sobre Jafar, ele não sabe que Deus tinha satisfeito com ele, foi para a Abissínia, e lá tinha um rei cristão, muito temente, e tinha um mequense, que era um idólatra, que era amigo do rei, e falou, não, ele fala coisas sobre Maria. Aí o rei, né, falou, o que vocês falam sobre Maria? Porque era conhecido como um rei muito temente, tanto que o profeta, que é a paz sobre ele, falou, migrem. Ele foi o último a migrar. Primeiro fez com que os muçulmanos, né, estavam mais expostos, migrassem primeiro, depois de segurança ele seria o último a migrar, a Medina, né, que antes era chamada de Yatrib, que é a paz sobre ele. Daí o que é que ocorreu? Aí ele falou, posso falar, Jafar? Deus tinha satisfeito com ele, o rei falou sim. Aí ele falou, contou toda a história, que o Corão, tem uma surata, um capítulo do Corão que é só sobre Maria, que é belíssima, né, vai contando quem era, a ascendência dela, a nobreza da família dela, a fidelidade para com Deus, né? Daí o rei, quando percebeu isso, viu que não existia diferença em relação do que eles falavam, não era nada agressivo, ao contrário, falava que Maria, que é a paz sobre ela, era uma mulher escolhida por Deus, temente a Deus, e que veio da palavra de Deus, né? Quando Deus fala, ordenou nascer, Jesus capaz sobre foi gerado, né? Uma palavra em árabe chamada Kun Fayakun, seja, e o anjo Gabriel sopra a alma no ventre de Maria, capaz sobre ele. Depois ele fala, mas ele fala uma coisa sobre as mulheres. Aí ele falou, veja, nossas mulheres servem do quê? Nós usamos e depois não utilizamos mais. Aí daí Jafar fala o quê? Algo que o Corão fala. Ele utiliza, então você desrespeita a mulher que passa 9 meses te amamentando, te protegendo no ventre dela e depois te amamenta. Aí daí esse Amer, ele olhou e ficou calado. Aí o rei falou, Amer, você ficou calado? Seus deuses se calaram? Aí ele pegou o cetro dele e fez um risco e fez. Juro que o risco que ele fez, né, entre a nossa revelação, que foi recebida pelo Messias, e a de vosso mensageiro, não há diferença. Fiquem em meu reino, em paz, até que Deus ordene que vocês retornem para a pátria de vocês. Então isso foi um período muito importante, porque eles eram muito beberrões, eles respeitavam muito. A religião foi moldando, por isso que eles tinham a crença em Deus, só que utilizavam, eles falavam, não, nós acreditamos em Allah, porém, esses nossos deuses que nós temos aqui, que nós conseguimos ver, visualizar, adorarmos todo dia, eles são um vínculo entre nós e Deus. Enquanto o Corão fala o quê? O versículo do Corão chama a unicidade fará. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, disse ele, Deus único, Deus absoluto. Jamais gerou, foi gerado, ou ninguém se compara, e nada se compara a ele. Sim. Então, isso foi moldando o comportamento daqueles árabes de Meca e de Medina que abraçaram o Islã. O que elevou os árabes foi justamente o Islã. Aquela região, né, que enriqueceu foi justamente o Islã. O Islã é um sistema de vida. E tem uma coisa, e o quanto aqueles livros que a gente ganhou, recebeu aqui no Ocidente, tipo Caçador de Pipas, os outros livros do mesmo autor, o quanto eles são representativos do que é a cultura? Olha, o que ocorre? Evidentemente que cada região, o Islã tem uma coisa muito
importante nisso. Nós muçulmanos sabemos que existe a lei islâmica. O que do comportamento de um povo que é bom, ele não retira. A lei islâmica não retira. Só o que é danoso, em relação ao que? Ao desrespeito, à imoralidade. Mas o que for saudável, não vai contra os parâmetros da religião, comportamento ético, e moral e crença, continua. Por exemplo, nós brasileiros somos muito hospitaleiros. O Islã ordena que o muçulmano seja hospitaleiro. Ordena Sim. que seja caridoso. Né? Seja um fiel, uma fiel, mas uma pessoa educada, uma pessoa polida. E nós vamos encontrar em cada povo certos valores positivos e benéficos. Mas também tem algumas outras questões que precisam ser gradativamente lapidadas e aprisionadas, porque isso pode levar danos ao ser humano. Um exemplo, eu vou falar, como eu nasci no Brasil, posso falar. Olha, hoje a nossa juventude. Ao contrário, a religião ensina que desde criança, os pais eles têm que saber como educar seus filhos, dando bons exemplos e guiando os filhos a serem tementes a Deus. Porque o parâmetro crucial que vai impactar na vida do ser humano é a submissão. Por isso o Islã é o quê? Submissão. A prática material vai levar à consciência do muçulmano ou muçulmana quando for tomar decisões, pensamentos que não são corretos, fala que não são corretas, locais que não são corretos, porque nós vivemos para alcançarmos o agrado do nosso Criador, Deus. E glorificado seja Ele. É isso que o Islã ensina. Então vai impactar no coração e na conscientização do muçulmano que ele deve constantemente buscar o agrado de Deus, sabendo que a qualquer momento ele vai deixar essa vida. E quando ele deixar, como ele vai se apresentar? Por quê? Vai trazer a conscientização que essa vida humana é temporária. Em algum momento nós vamos deixar isso aí. E daí em diante. Por isso que tem 4 períodos da vida humana, até revelado no Hadith. A primeira vida é dentro do ventre da mãe, depois quando você sai, e aí daí é uma escola em que existem os fundamentos e bases que o muçulmano ele tem que viver, a ética que o muçulmano tem que viver, seja no país muçulmano, seja fora do país muçulmano, como ele vai se relacionar com seus familiares, muçulmanos ou não muçulmanos, como ele vai se relacionar com seus vizinhos, na localidade que ele mora como cidadão, o Islã ensina isso, como você se portar e potencializar a sua temência e todos os parâmetros da religião para o bem-estar social do local onde você vive, do país onde você vive. Isso tudo está dentro da religião, não se separa. O conhecimento que você busca, que vai ajudar você a crescer intelectualmente, mas também esse conhecimento tem que trazer benefícios em relação à sua crença. Isso tudo, não há separação no Islã em relação a isso. Tudo isso, tudo que você faz tem que fazer com o motivo do qual aquela sua ação, aquilo que você vai absorver, vai lhe ajudar, na verdade, a potencializar para a sua prática religiosa, para a sua adoração, para a sua submissão, isso seja homem ou mulher. Tá. E tem uma coisa que é interessante também, que é a questão política. Porque a gente tem um pressuposto ocidental de que a religião deve ser independente do poder político e o poder político deve ser independente da religião. E a gente vê que na maioria dos povos árabes e na maioria dos povos do mundo, aliás, a religião e o poder político, eles acabam estando juntos. Ainda que às vezes seja como na época de Jesus, assim, que você tem um poder romano que se mesclava ali com o poder dos religiosos, que eles precisavam
da religião como um meio de controle daquela população, né? E nisso os romanos foram muito espertos, né? Porque eles só queriam receber o imposto, né? Foram muito políticos, não né? era com eles, a religião cada um que vivesse. É verdade. No Islã já é diferente também, porque, como eu falei, tem algo que, quando foi ordenado a oração, o profeta capaz sobre ele falou: adorem a Deus como o estivesse vendo, porque se vocês não o veem, eles te observam. Existem questões dentro da religião que é Islam, Iman e Ihsan. São especificações importantes, porque o Islã é quando é o sistema do monoteísmo, né, que o indivíduo abraça e se torna muçulmano. Mas Al-Iman está ligado à fé, à crença. Isso ele vai constituir a crença. Al-Ihsan é um nível bem mais amplo, que vai deixar o coração dele muito sutil em relação à temência. Esse é um nível muito alto em relação à fé, porque é aquele e aquela que a todo momento eles vão são auto-vigilantes de si mesmo em relação à religião. Antes até dele desejar fazer algo que ele já vai perceber que perante as pessoas não estão me vendo, mas o Criador, então ele vai desenvolver um tipo de vergonha, que isso irá evitar tal ação. Mas se ele praticar, de imediato ele vai se arrepender e voltar para a sua submissão. Isso é uma questão importante, porque é você viver sabendo que Deus está te vendo. E que isso tudo que você faz... Isso funciona na prática em países como o Irã, por exemplo, outros países funciona porque, assim, agora só que é algo muito particular. Existe a parte civil, né? Externa, aquelas parâmetros cíveis. Mas a parte particular, na verdade, o temente, só Deus sabe de coração. Por isso que tem algo importante, tem uma narração, uma tradição, porque o muçulmano segue o Corão, que é a revelação de Deus, que passa pelo anjo Gabriel, que nós acreditamos que é o anjo que é capaz sobre ele, responsável de levar essa mensagem para os profetas e ensinar aos profetas o desejo do seu Criador, né? E também a tradição, a Sunna, que é a vida do profeta, e a prática dele em relação à adoração. Por isso que eu falei que ele é um modelo de adoração das ações em relação a como você vai adorar a Deus de maneira correta. Pois bem, o que é que ocorre? O ser humano, quando ele abraça a religião, entende e ele pratica, ele vai moldando a si próprio. É como você fosse o olheiro, como o barro, e você vai moldando. Evidentemente que sempre vai ter alguns erros, porque você é ser humano. Mas a tendência é quando ele se esforça, ou ela se esforça a um nível, que vai aumentar cada vez mais esse temor. E assim, digamos assim, é uma fonte que sempre jorra, né, e sempre está em processo. Agora sim, quem é fiel e quem não... Sim. Esses dias eu ouvi uma reportagem, tem um cara chamado Nelson Garrone e uma jornalista, agora esqueci o nome dela, eles foram para o Irã. E aí eles saíram para conhecer um local lá. E aí então eles almoçaram, no que eles almoçaram ficaram um pouquinho numa praça, e da praça eles foram ver os palácios antigos lá, aquele que tem no Irã, né? Para ver, né, os museus e tal. E no meio da visita do museu, ela percebeu que tinha esquecido a carteira. E claro, ficou apavorada, porque onde já se viu, se fosse aqui, não ia achar carteira, né?
E aí o guia deles falou, não, fica tranquila, que aqui ninguém rouba nada de ninguém. Se a sua carteira se deixou lá, ela não vai estar lá. Até porque eles sabem que se pegarem o cara roubando, a lei é dura em cima dele, né? Sim, sim. Mas é interessante que tem alguns valores que são muito bons a gente compartilhar, porque eles podem nos ajudar. E é claro que gente safada tem tudo que é espaço e religião, né? Sim. O resto é dúvidas isso. Só que isso que você falou, Marcelo, é algo importante. É como eu falei, uma das primeiras formações minhas, eu sou teólogo. Antropologia das religiões, já estudei. Fiz especialização em relação à história do cristianismo, estudei o judaísmo, as religiões ameríndias, né? E assim, até sociedades secretas eu fui estudar. E lecionei um período. Quando eu casei, minha esposa ela já lecionou na faculdade. Sim, estudei Rosa Cruz, estudei várias outras denominações. Porque eu sempre gostei de história, na verdade, essa é a verdade. E como o nosso país, eu me lembro que teve um período que recebi lá em Recife um repórter de São Paulo, que ele estava fazendo aquela pesquisa, teve um problema nas escolas em São Paulo sobre essa questão do ensino religioso, né? Então ele fez me perguntar se eu era a favor ou contra. Eu disse, não, eu sou a favor. Aí, não, o senhor é a favor? Eu disse, mas por quê? O Sheikh, que foi meu professor, né, não se encontrava, então eu assumi a comunidade quando ele não se encontrava. O Sheikh Mabruk El-Salvi Said. Que Deus o preserve. O que é que ocorre com isso? Eu falei que sim. Ele, mas por quê? Ele disse, olha, tem um problema que você não encontra isso no Islã quando o muçulmano ele segue de verdade a religião e entende. Allah subhanahu wa ta'ala revelando no Corão que criamos homens e mulheres, machos e fêmeas, de vários idiomas, de várias tribos e de várias cores. Para quê? Para que vós vos conhecessem. Isso é uma parte muito importante da religião. Porque ela ensina ao muçulmano, ele tem a religião dele, a capacidade, a vida social dele, porém, o Islã, ele não proíbe você buscar o conhecimento do outro. Porque todos queiram ou não, algumas pessoas ou não, nós somos filhos de Adão e Eva. Isso aí é um fato. Nosso pai Adão e Eva, né, que a pastilha sobre ele. Isso aí é. Então a religião ensina isso porque isso quebra muitos paradigmas em relação a. Eu consegui ser professor de uma universidade que ela não era uma universidade muçulmana, cristã, né? Mas mesmo assim eu nunca tive confrontos com meus alunos. Em alguns momentos tive, mas eu tive só para que eles pudessem entender que a nossa sociedade, eu falo da nossa sociedade, é diferenciada, é muito cultural. Então, assim, você entender o espaço do outro e o respeito, você tem como você conviver, mesmo tendo as minhas convicções religiosas. Isso aí, então, daí eu utilizava essa partes que, na verdade, é ensinamentos do Islã para os muçulmanos, da minha metodologia de ensino. Eu lecionava, eram 8 aulas que eu lecionava, e esses alunos eram pedagogos. Então, eu provocava muito essa questão religiosa. Porque eu falava que o problema não é o livro religioso, é o ser humano. Por quê? Porque às vezes o ser humano abraça uma crença e quer moldar a crença a ele. E não é assim. Na verdade, o Islã tem o parâmetro ao Corão, tem a sua ética. E assim as outras denominações, as outras crenças. Então você tem que seguir e moldar sua vida de acordo com a sua revelação. Não é eu achar que não é eu achar que eu vou moldar aquela crença ao que eu penso. Porque aí eu vou estar. Eu abraço, mas não abraço de verdade. Porque eu não vou absorver, na verdade, a crença. Não vou absorver o ensinamento, a educação, para que eu possa viver de acordo com o que eu acredito. Para mim, o Corão. Então,
Eu tenho que buscar estudar religião para que eu viva como muçulmano, entenda como, e faça com que eu possa lapidar certos parâmetros, porque a revelação do Alcorão, ele vem para o ser humano em relação ao quê? A mente, o corpo e o espírito. Por isso que é ensinado, tem uma história, um ensinamento, né, que o profeta que pai sobre ele ouviu que alguns companheiros, um disse que iria se afastar da sociedade e viver na montanha, outro ia jejuar e o outro não iria casar. Aí ele falou que não. Eu rezo, eu jejuo e quebro e caso. Ele vivia, interagia com as pessoas. E isso é algo que é do ser humano. A revelação veio para isso. Se você tira isso, você desequilibra o ser humano. É nesse sentido que eu sempre tentava passar aos alunos. Tanto que eles estranhavam. Eu não andava com essa roupa. Até a minha esposa, ela cobra, né? Andava de alabia lá. Aqui foi mais dificultoso. Eu vi até alguns muçulmanos falando, olha, vou evitar um pouco. Mas lá eu andava de alabia, né? Ia dar aula de alabia e nunca passei nenhum problema. Ao contrário, é até interessante porque os alunos estranhavam e quebrou muito paradigma, como a Aline citou anteriormente, daquela ideia, o muçulmano ele não é sociável. O muçulmano ele é estranho. O muçulmano ele julga todo mundo, ele não tem a proximidade com as pessoas. Ao contrário. Ao contrário. Se formos ver a parte histórica dos califados, se os muçulmanos eles não fossem amigáveis, não existiria igrejas em países árabes. Mas majoritariamente a Palestina é muçulmana, mas existem cristãos lá. Existem judeus samaritanos lá. Em outras localidades, Marrocos, quando houve aquela diáspora judaica, no período do nazismo, nosso governo entregou os judeus que estavam aqui, quando foi solicitado. E o rei tem um rei chamado Mohamed V, do Marrocos, era a maior colônia judaica no período, e ele falou, não, os judeus são judeus marroquinos. Os muçulmanos, nos califados, protegeram os judeus. E os muçulmanos, quando tiveram alguns momentos históricos de embates com cruzados, depois Santo Antônio, né, sentaram, e tanto que no próprio Corão fala o quê? Se você vai em combate, você não pode atacar idosos, mulheres, aquele que está defendendo sua propriedade e sacerdotes que estão em seus templos. Existe até essa ética no Islã. Então, se você vai ver, e o Islã hoje cresce muito. Então, se o Islã ensinasse os muçulmanos serem pessoas agressivas, antissociais, me fale uma coisa, como viveria o mundo hoje? Eu acho que a gente ia dar um jeito de dar uma bagunçada no Islã também aqui no Brasil. A gente é muito danado aqui. Aqui no povo é difícil. E aqui sofreu não que muito, seja muito, fácil em outros muito lugares, entendeu? Mas a gente tem essa coisa de dar um jeito, de negociar. Nós somos o único país do mundo em que um árabe e um judeu fecham suas lojas e vão tomar uma cerveja no bar da esquina, entendeu? Não existe isso em outro lugar. Tem que ser cristão, não pode ser muçulmano. Não, acho que tem ali na 25 de março, tá todo mundo junto ali. Sim, mas isso aí é verdade. Isso aí não existe. Não tem outro lugar no mundo que exista isso. Você vê Nablus na Palestina, né? Tem muitos judeus lá. A administração da resistência do Hamas. E não sofreram nada. Então, assim, você vai ver Egito, quando os muçulmanos foram para o Egito, os cristãos egípcios estavam sofrendo. Em uma semana, os templários, isso no passado, assassinaram 70 mil cristãos egípcios. Por que o Islã entrou no Egito? Porque os cristãos não tinham exército. Eles solicitaram o califa Umar, né, segundo o califa do Islã, e os muçulmanos foram, depois ficaram lá e começaram
E na convivência, daqui a pouco o Egito, majoritariamente, a maioria são muçulmanos, mas tem cristãos, né? Tem judeus, egípcios também. Então, assim, você vai ver que o problema maior é justamente essa questão da colonização, essa questão do capitalismo, essa propaganda de que a religião... Não, o problema não é... Você vê por que esse embate com o Islã. O Islã ensina que tudo que está ligado ao conhecimento e à atualidade, o muçulmano tem que se atualizar, tem que se educar. Por isso que o primeiro versículo do Alcorão foi revelado: Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Que lê em nome do teu Senhor. Lê que teu Senhor te criou. Te criou o quê? De um esperma. Lê que te ensinou, teu Senhor te ensinou a escrita. E te deu conhecimento da qual você não sabia. São os 5 primeiros versículos do Alcorão. Tanto que o profeta falou que quando teve a primeira batalha, que aparece sobre ele, a batalha de Badr, os mequenses só 2% sabiam ler e escrever. Aqueles que eram das tribos idólatras, que foram capturados, vocês, primeiro, não foram amarrados, a provisão alimentícia foi dividida igual. Olha o que existe dentro da religião. Depois, o que você quer liberdade, ensina 10 muçulmanos que não sabem ler e escrever. O profeta que aparece sobre ele não sabia, morreu sem saber ler e escrever. Mas olha o método que ele conhecia. Que foi, Talvez você não saiba disso, mas a primeira coisa que é construída num acampamento do Movimento Sem Terra é uma escola. Antes todo mundo mora em barraca, mas a escola está de tijolo e alvenaria. Então isso é importante, né? Sim. Bom, nós chegamos às 10 horas da noite. Então, a gente vai ter que continuar. Eu queria ver se a próxima vez, hoje a gente deu um apanhado geral, né? Sim. A próxima vez a gente fala um pouco mais do Alcorão mesmo. Tá bom, tá certo. Porque eu tenho um monte de dúvidas do Alcorão, sobre o Alcorão. Pode ser em janeiro? Pode ser, se Deus quiser. A gente é um enorme prazer. Eu que agradeço a oportunidade. É uma oportunidade importante, né? E eu quero gravar isso, faz parte de um acervo, né? Que a gente pode mostrar para os outros, que a gente pode compartilhar também, né? E essa é a ideia desse espaço. Trazer coisas que você não vê, né? E que talvez interesse as duas pessoas, mas essas duas são importantes. Sim, sem sombra de dúvida. Isso é bem, sabe, é algo que só vem para ajudar em relação a essa proximidade, porque mediante tanta, ainda no século que nós vivemos, tanta propaganda, sabe, errônea, que fala o muçulmano é terrorista, a mulher muçulmana, ela é uma coitada. Ao contrário, a minha esposa, tem a irmã Valdirene também, né, que estão vendo, a esposa do irmão Salah, e tem outros e outros muçulmanos. Você vai ver que o Islã, na verdade, ele enobrece o ser humano, porque ele coloca o ser humano no lugar realmente que ele deve ser colocado em relação à vida social, ao comportamento que ele tem que ter. Não limita ele em relação a essa questão social, racial, ao contrário. O Islã combateu também muito isso, porque os árabes eles tinham esses problemas em relação a cor da pele, né? Tinha essa questão genealógica. Tem duas histórias rápidas. Um era Bilal, Habash, que era da Abissínia, que Deus tinha satisfeito com ele, era escravo, se tornou o quê? Aquele que chama para oração. O profeta que aparece sobre ele morreu, ele ficou sendo dos califas. Ninguém nem substituía, porque tem uma voz bonita, né? E isso
Ele combateu muito em relação aos árabes. Outra tinha Salman al-Faris, que era da Pérsia, era de uma cidade chamada Al-Madain, era um sacerdote importante. Ele foi até a Arábia, né, porque ficou sabendo sobre o surgimento de um profeta na Arábia, conheceu, olhou os sinais que tinha, se tornou um grande sábio do Islã, e foi ele, quando ele voltou para a Pérsia, ele foi o primeiro que escreveu a explicação do Corão em persa, em Farsi. Salman al-Faris. E era o que? Persa. Tiveram outros entre os companheiros que não eram árabes da Península Arábica. Eu acho que a gente tem que falar também dos... Deve ter tido outros profetas também depois, né? Sim, tiveram. Assim, nós então, não eu quero falar que o último foi Muhammad, né? Nós acreditamos. Mas antes dele teve muitos. Porque Deus falou no Corão que para cada povo enviou um profeta. Tem um capítulo do Corão que eu gosto muito também, chamado Noé, o profeta Noé, que aparece sobre ele. Você vai ver como era avançada a civilização, né, do povo do profeta Noé, que aparece sobre ele, porém, tem uma história que narra tiveram pessoas tementes em um período, porém quando passa um período secular, que a revelação não continua, né, em relação a esse período dele, começaram a idolatrar esses piedosos. Por isso que o Corão deixa bem claro, fala de 25 profetas, né? Porém, revelou que para todo o povo, depois de Adão até chegar a Muhammad, que é a paz sobre ele, foi enviado mensageiros e profetas. Às vezes você vai ler sobre uma civilização, vai ver interessante partes que estão de acordo com o que o Corão fala, mas a discrepância é porque passou séculos e se perdeu aquela informação. Sim. Bom, vamos parar por aqui. Senão, né? Para não passar muito de uma hora, assim. E então, da próxima vez, a gente fala um pouco mais sobre o Corão. Né? E acho que eu quero falar também sobre essas coisas dos profetas. Quais são os profetas que ficaram? Tá bom? Tá bom. Vamos ver em janeiro. Janeiro a gente arruma um dia que você puder. Será um prazer. Estou à disposição, se Deus quiser. Então, muito obrigado. Até em janeiro. E bom ano novo, que eu acho que a gente não se vê até lá.